O assunto que me traz à tribuna nesse dia é exatamente o assunto que trouxe aqui o senador Alfredo Nascimento. Eu venho ocupar esse instante para falar também a respeito do grave problema de distribuição, de abastecimento de energia elétrica que sofre a cidade de Manaus. Eu quero não só lamentar, senador Davim, mas, ao mesmo tempo, refletir sobre o drama que a população de Manaus, e aqui é bom que se registre, a cidade que detém o sexto maior PIB do Brasil, o sexto maior produto interno bruto do Brasil, está sofrendo. Em 4 meses, eu pego os últimos 4 meses, o setor produtivo, a população, o comércio, todos suportaram os transtornos e os prejuízos impostos por nada mais, nada menos do que 4 blackouts. Somente esse ano de janeiro foram 3. Somente esse ano de 2012. O primeiro, salvo engano, no dia 6 de janeiro, que a cidade passou um bom período da tarde sem energia elétrica. E àquela altura, a empresa de energia, Amazonas Energia, que é uma empresa pública do governo federal, visto que foi federalizada, a empresa alegou problemas meteorológicos. Muita descarga elétrica, muita chuva, muitos trovões, enfim, alegou isso. E no último domingo, como aqui já foi dito, a cidade de Manaus amanheceu às escuras. Alguns bairros da cidade registram que a luz teria ido embora às 3 horas da manhã. Outros, a luz foi um pouco mais tarde embora. E retornou essa luz a partir de 10 horas da manhã. Ou seja, uma boa parte dos bairros da cidade de Manaus ficou quase que 10 horas sem energia elétrica. E estima-se que a cidade inteira, todas as regiões, todos os bairros, toda a cidade de Manaus tenha ficado sem luz durante, no mínimo, 4 horas. Essa é a estimativa. No mínimo, 4 horas. Isso aconteceu no último domingo. Na segunda-feira, ontem, os problemas persistiram. Eu aqui quero mostrar a capa do caderno Cidades do jornal de ontem, que eu tenho em mãos, o jornal A Crítica, edição do dia de ontem. Aí a manchete, Cidade sem luz pela segunda vez nesse ano. Esse foi o jornal de segunda-feira. Cidade sem luz pela segunda vez só este ano de 2012. E vamos ao jornal de hoje, a capa do jornal de hoje, o mesmo jornal A Crítica. A culpa, aí blackout em série, a culpa é do apagão. Isso foi a justificativa da empresa Amazonas Energia em relação à falta de energia do dia de ontem. Diz a empresa Amazonas Energia que o blackout de ontem, segunda-feira, teria sido consequência do apagão que Manaus sofreu no último domingo. Aí diz mais a matéria, cansados, consumidores apelam à justiça e ganham. Aí o que diz o comércio? O comércio viveu uma segunda-feira sem energia, sem água e com graves e grandes prejuízos aos comerciantes. As justificativas do diretor. Um dos diretores da empresa Amazonas Energia justificou que a empresa não vem conseguindo atender o consumo na cidade de Manaus. E a indústria, o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Dr. Wilson Périco, aponta a paralisação do polo industrial de Manaus. E eu aqui acabei de dizer, Manaus é a 6ª cidade em produção do país. Nós abrigamos lá o maior polo eletroeletrônico da América Latina. Mas somente nesse ano foram 2, poderíamos até considerar 3, se falarmos do apagão
dos blackouts sofridos no dia de ontem, porque se vai embora a luz, vai embora a água também, e as escolas não funcionam, as fábricas não funcionam, e o comércio funciona muito precariamente. Então, senhor presidente, eu quero dizer que nós não podemos mais conviver com isso. Diante desse fato, ontem mesmo eu, na cidade de Manaus, percorri algumas rádios da nossa cidade, fui à CBN, fui à Rede Bandeirantes de rádio e televisão, e a mim não chegavam outras perguntas que não fossem relativas à energia, a essa instabilidade que a cidade de Manaus já vive há anos. Saindo desses locais, me dirigi ao telefone na busca de falar com o ministro Edson Lobão. Imediatamente conversei com o ministro Edson Lobão. E ficamos de apenas confirmar um encontro próximo nosso do Amazonas com ele, próprio ministro. Ontem, já com a noite avançada, o ministro Lobão retornou minha ligação novamente e acertamos o encontro para amanhã. Participará desse encontro também o líder da presidenta Dilma aqui no Senado, o senador Eduardo Braga. Estaremos com o ministro Lobão. Então, eu quero dizer que estou aqui na tribuna, primeiro, não fazendo uma denúncia, porque isso, até o jornal, foi matéria até de jornal nacional, o Brasil inteiro soube. Mas, infelizmente, se tivesse acontecido talvez numa outra cidade, que não ficasse no norte do Brasil, uma grande cidade do centro-sul do país, talvez a reação fosse diferente, porque, eu repito, não é a primeira vez. Somente esse ano é a segunda vez que a cidade toda fica sem energia elétrica, sofrendo todos os segmentos, sofrendo, inclusive, a população. Se fosse em São Paulo, senadora Marta, senador Suplicy, certamente a reação seria outra, não seria uma reação tão passiva. Então, diante disso, penso que nós da bancada, tanto eu, o senador que acabou de falar, Alfredo Nascimento, o senador Eduardo Braga, que foi governador por 2 mandatos no nosso Estado, todos nós que apoiamos o governo da presidenta, estamos dispostos a ajudá-los. Entretanto, nós precisamos conhecer de forma mais profunda. O que eu quero dizer, e direi isso ao ministro de Minas e Energia, é que não basta dizer que tem recursos, e o governo federal vem, através do Ministério de Minas e Energia, vem afirmando isso com frequência, dizendo que o Ministério tem disponibilizado em torno de 3 bilhões e 200 milhões de reais para serem investidos pela Eletrobras na região norte do Brasil, dos quais mais de 700 milhões seriam utilizados exclusivamente para o sistema de distribuição de energia elétrica. Aliás, isso nós vimos e ouvimos da própria presidenta Dilma logo que ela assumiu o governo no início do ano passado. Estivemos com a presidenta, governador Omar Aziz, senador Eduardo Braga e eu, antes do segundo turno das eleições, e dizíamos a ela quais as prioridades do Estado do Amazonas, e entre as prioridades estava exatamente a distribuição de energia elétrica na cidade de Manaus e no interior, e mostrávamos a urgência da melhoria da distribuição na cidade de Manaus. Fim da eleição, segundo turno, elege-se a presidenta Dilma. Voltamos com a presidenta, governador Omar, senador Eduardo e eu. E, novamente, falamos de nossas prioridades. Zona Franca, apenas 2. Zona Franca de Manaus e um sistema de energia mais seguro. Porque sem esse básico que é a energia elétrica, nós não conseguiremos avançar. De maneira nenhuma, nenhum estado, nenhuma região avança se não tiver energia elétrica. Eu aqui, repito, não estou falando de qualquer cidade, uma cidade que tem em torno de 2 milhões de habitantes. Se pegarmos apenas a cidade fora os municípios que compõem a região metropolitana. Uma cidade que tem um polo industrial com mais de 500 fábricas e que emprega em torno de 120 mil trabalhadores, operários e operárias diretamente. Pois é essa cidade que vem sofrendo esse grave problema. Então, o que diremos ao ministro? Seu ministro, dinheiro já vem sendo anunciado há muito tempo. Logo após o mês de janeiro, o presidente da Eletrobras, os diretores da Eletrobras estiveram em Manaus, em reunião
com o governador Omar Aziz. Lá esteve o diretor da Eletrobras, que cuida da empresa federalizada no estado do Amazonas, doutor Marco Aurélio Madureira, juntamente com o presidente da Eletrobras, doutor José da Costa Carvalho. Aliás, ambos estão no meu estado no dia de hoje, estão em Manaus no dia de hoje. Amanhã deverão aqui estar para participar conosco da reunião juntamente com o ministro Lobão. E dizer que não dá mais para ouvirmos que tem dinheiro e que o plano já está feito e está sendo aplicado. Não. A cidade não suporta mais, o parque industrial não suporta mais, o comércio não suporta mais, a população não suporta mais. Eu vou sugerir amanhã, senadores, se Vossa Excelência permitir, eu vou sugerir que o Ministério de Minas e Energia, o ministro Lobão, aceite que participem, junto com a equipe da Amazonas Energia, um grupo de técnicos, de pessoas que representam a Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas, para acompanhar de perto a execução das obras necessárias a uma regularidade maior no abastecimento de energia elétrica na cidade de Manaus. Porque, repito, nós não aguentamos mais, a cidade não aguenta mais, senhores senadores. Estaremos com o ministro amanhã e pensamos, e acredito eu, que ele deve apresentar amanhã proposta para além daquela que já vem apresentando. Então, eu lamento muito ter que vir à tribuna para falar desse assunto, mas não poderia jamais, em decorrência dos problemas, dos prejuízos que nossa cidade vem sofrendo por conta disso, deixar de falar sobre esse assunto. Muito obrigada.